Bom dia! Hoje é dia 13 de maio. Vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ver essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra no Salmo 30, versículo 5 e no Salmo 119, versículo 57. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco neste dia. Amém, amém, amém. Então, antes de ler os nossos devocionais, vou ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Circunstância da escrita. Como o livro é uma coleção de muitos salmos diferentes escritos ao longo de um grande período de tempo, não apenas o autor para essa coleção. De longe, a designação mais comum é Salmo de Davi, que pode se referir a Davi como autor desses salmos. O papel dele como músico na corte de Saul, bem como suas muitas experiências como pastor, soldado e rei, o tornam um provável candidato à composição desses salmos. O problema é a menção do nome de Davi nos títulos consiste em uma construção hebraica ambígua. Trata-se de uma preposição ligada ao nome dele. Outros títulos incluem a designação de Salomão, 72 e 172, Asaf, do 50 e do 70 ao 83, os filhos de Corá, 42 e do 44 ao 49, Etan, 89, Emã, filho de Corá, 88, e Moisés, Salmo 90. Todos esses usam a preposição hebraica que aparece com o nome de Davi e, portanto, tem a mesma ambiguidade em relação às suas autorias. No caso de Asaf, embora ele fosse um dos principais músicos de Davi, o próprio nome passou a ser associado a um grupo de músicos com o mesmo nome. Isso pode explicar por que um salmo aparentemente pós-exílico inclui o Salmo 74, inclui no título a informação de Asaf. Salmos consistem em muitos hinos e orações diferentes escritos por indivíduos, mas usados pela comunidade. Se considerarmos os nomes que constam no título como os autores, a data da composição varia do tempo de Moisés, século XV a.C., até um tempo após o exílio, sexto século a.C. ou mais tarde. Alguns dos títulos contêm informações históricas que podem indicar o local e o contexto da escrita, embora até isso, assim como a autoria, possa tratar de uma ambiguidade. As informações podem não se referir às datas da composição, mas aos locais onde seus conteúdos estão inseridos, sendo escritos algum tempo depois de os eventos terem ocorrido. Este é um cenário mais provável. Em muitos casos, esses salmos também incluem passagens em ação de graças, mostrando que foram escritos depois de Deus ter respondido às suas orações. Contribuição para a Bíblia. A relação entre as ações de Deus na vida do seu povo e como o povo reage a elas é a contribuição mais significativa desse livro. Deus nunca falou diretamente em nenhum dos salmos, como sempre fazia nos livros narrativos e proféticos. Assim, os salmos são escritos a partir de uma perspectiva humana, à medida que os autores vivenciam diversas situações da vida. A luta para entender como os atributos de Deus, particularmente a sua soberania, e bondades relacionadas às experiências da vida é um tema importante na coleção Estrutura. O livro de Salmos é do começo ao fim um livro de poesia. A poesia hebraica não tem rima ou métrica regular, mas usa um paralelismo que consiste em 2 ou 3 versos que correlacionam e completam um pensamento. Uma parte do paralelismo se trata de um sinônimo, onde o primeiro verso ecoa o primeiro. O paralelismo antitético apresenta um contraste entre os dois segmentos e no paralelismo sintético o segundo completa a ideia do primeiro. Os salmos podem ser divididos em classes: hinos, do 145 ao 150, e cânticos de ação de graças, do 30 ao 32. Salmos de lamento, 38 e 39, que são orações ou clamores a Deus em ocasião de angústias. Salmos reais, 2 e o 110, aqui a respeito do rei terreno de Israel. Salmos de entronização 96 e 98, os quais celebram a realeza do Senhor. Salmos pendenciais 32, 38 e 51, aqueles que expressam contrição e arrependimento. E salmos de sabedoria ou didático 19 e o 119, os quais tendem a ser proverbiais. Spurgeon em Salmos.
Deus permitiu que Davi passasse por muitas experiências, não tanto por si mesmo, mas para o bem das futuras gerações. Sempre que lemos os salmos dele, podemos nos identificar de uma forma ou de outra. Todas as vezes que me encontro em um beco sem saída ali, vejo Davi. Acho que nunca desci a uma situação tão humilhante que não tenha visto uma situação ainda pior, assim como também nunca subi a um ponto tão alto que não tenha visto Davi muito acima de mim, pronto para cantar sua música acompanhado do seu instrumento de corda, enquanto eu cantava a minha canção. E esse é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro dos Salmos. Agora vamos ler os nossos devocionais, começando pelo devocional da manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Cristão, se você está numa noite de provação, pense no amanhã. Anime seu coração com a ideia da volta do seu Senhor. Seja paciente, pois eis que ele vem descendo com as nuvens. Seja paciente, o lavrador espera até colher a safra. Seja paciente, pois você sabe quem falou. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Se nunca estivesse tão infeliz como agora, lembre-se de que, no máximo, mais alguns sóis passarão e pousarão na terra de Canaã. Sua cabeça pode estar coroada com problemas espinhosos, mas ele usará uma coroa de estrelas em breve. Sua mão pode estar cheia de preocupações. Logo, ele tocará as cordas das harpas do céu. Suas vestes podem estar sujas de poeira agora, mas elas ficarão brancas aos poucos. E espere um pouco mais. Ah, quão desprezíveis parecem ser nossos problemas e provações quando olhamos para trás. Olhando para eles aqui, nessa perspectiva, parecem imensos, mas quando chegamos ao céu, iremos então com alegria arrebatada lembrar, com alegria arrebatadora lembrar os labradores dos nossos pés. Nossas provações parecerão então aflições leves e momentâneas. Prosseguimos com ousadia, porque se a noite nunca foi tão escura, amanhã virá. Isso é mais do que estão trancadas na escuridão do inferno podem dizer. Você sabe o que é viver no futuro, viver na expectativa, antecipar o céu? Bem-aventurado cristão por ter essa esperança tão certa e tão consoladora. Pode estar tudo escuro agora, mas logo haverá luz. Tudo pode ser provação agora, mas em breve tudo será alegria. O que importa se ao anoitecer pode vir o choro, quando a alegria vem pela manhã. Então, se você está passando por momentos de dificuldade, lembre desse salmo, lembre que ao anoitecer pode vir o choro, mas na alegria vem pela manhã. Como diz no filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, a noite é um pouco mais sombria antes do amanhecer. E logo vai amanhecer. E agora, vamos para o nosso devocional da noite. O Senhor é a minha porção. Salmo 119, versículo 57. Olhe para suas posses, ó cristão, e compare suas porções com as dos seus companheiros. Alguns deles têm bens no campo, são ricos e suas colheitas lhe rendem um bom faturamento. Mas o que são colheitas comparadas ao seu Deus, que é o Deus das colheitas? O que são celeiros lotados comparados a ele, que é o lavrador e o que alimenta com o pão do céu? Alguns têm suas posses na cidade. Sua riqueza é abundante e flui para que eles em correntes constantes até que se torne um grande reservatório de ouro. Mas o que é o ouro comparado ao seu Deus? Você não poderá viver nele, sua vida espiritual não poderá ser sustentada por ele. Coloque o ouro sobre sua consciência angustiada. Ele pode aliviar suas dores? Aplique-o sobre o coração desolado e veja se ele poderia aliviar um pouco o suspiro solitário ou diminuir a dor. Mas você tem Deus e nele tem tudo o que o ouro ou a riqueza jamais poderiam comparar. Alguns têm suas posses naquilo que a maioria dos homens ama, aplausos e fama, mas pergunte a si mesmo, seu Deus não é para você mais do que isso? E se um miríade de clarins tocasse a sua honra, isso o preocuparia para atravessar o Jordão ou alegraria na perspectiva do julgamento? Não. Há aflições na vida que a riqueza não pode aliviar, e há necessidades profundas que há na hora da morte que nenhum ouro pode comprar, mas o restante junto nele cada desejo é atendido, seja na vida ou na morte. Com Deus, com sua porção, você é raramente rico, pois ele suprirá suas necessidades, consolará seu coração, aliviará suas
tristeza, guiará seus passos, estará com você no vale da sombra, então o levará para casa para desfrutar dele com sua porção para sempre. Eu tenho muitos bens, Esaú disse, esta é a melhor coisa que um homem mundano poderia dizer, mas Jacó respondeu, eu tenho todas as coisas, o que é uma observação muito elevada para as mentes carnais. Então esse é o nosso devocional do dia 13 de maio, que a gente vem que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem que Deus é a nossa porção. Nós podemos. Tem coisas que a riqueza, né, não compra, tem coisas que só Deus preenche. Então, fique com esse devocional e amanhã nós voltamos, já que eu não vou ter o GC na próxima amanhã. Nós teremos o devocional da manhã aqui no Instagram e o devocional da noite lá no TikTok. Então tenham um bom resto de quarta-feira e até o próximo.